Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Chegou a hora de darmos início à abordagem e à correção de questões sobre orações coordenadas e subordinadas. É uma matéria muito recorrente em concursos e que também, às vezes, assusta o candidato, mas não é tão difícil assim. Vamos lá, então. Número 1. No período "espero que ele venha a São Paulo", a oração em destaque classifica-se sintaticamente como... Então, vamos lá. O que é o período? Período é a frase ou qualquer enunciado que tenha um verbo em sua estrutura, né? Quando apresenta um verbo, eu tenho um período simples. Quando a frase apresenta mais de um verbo, eu tenho o período composto. O período da questão 1 é composto por dois verbos, espero e venha. Então, eu tenho duas orações, tá? Eu tenho duas orações formando ali um período composto. Duas orações que se relacionam através da subordinação, ou seja, a segunda oração depende da primeira para que a frase tenha ali um sentido completo. Existe uma dependência, né? Parte de um enunciado está lá na frente, né? Parte de uma oração se encontra mais à frente. Então, elas são dependentes, elas são subordinadas, tá? A primeira oração é formada pelo verbo espero, é a oração principal. A segunda oração, tá, é formada ali pelo verbo venha. Bom, elas se relacionam através da subordinação. Sozinhas, né, elas não têm um sentido completo. Bom, ligando as duas orações, eu tenho uma conjunção integrante, o que? Vamos lá. A oração principal, espero, e a oração subordinada, ela adquire uma função sintática em relação à oração principal. Quem espera, espera alguma coisa. Então, a segunda oração, ela exerce a função de objeto direto, função sintática de objeto direto. Então, a oração em destaque é classificada como subordinada, substantiva, objetiva direta. O objeto direto é sempre representado pela classe gramatical do substantivo. Por isso que é uma oração subordinada substantiva. Então, a número 1, letra A. No decorrer das questões, vamos entendendo e vamos fixando um pouco mais as noções aí de orações, coordenação, subordinação, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguindo. Número 2, analise a frase e classifique o termo destacado. Vamos lá, duas orações. Oração principal, era necessário, e oração subordinada, que pedíssemos ajuda. Ligando as duas orações aqui, ó, eu tenho uma conjunção integrante, tá? O que, quando une orações subordinadas, é classificado como conjunção integrante, tá? Era necessário, oração principal, que pedíssemos ajuda, é uma oração subordinada que exerce a função de sujeito, tá? Então, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, vamos lá. Mas o que interessa aqui na questão é a conjunção integrante, tá? O elemento que vai unir as duas orações. Lembrando que a oração é o enunciado que tem verbo. A primeira oração, né, ela é formada aqui a partir do verbo era, ou seja, o verbo ser, né, e o verbo pedir, ou seja, pedíssemos, o verbo conjugado aí. Então, número 2, letra C.
Número 3. Chegou a hora de a alegria aparecer. Os termos em destaque, né, tem a função sintática de. Então, tem duas orações aqui, ó. Chegou a hora. E a segunda oração, de a alegria aparecer. Oração principal, oração subordinada. Mas a questão, ela quer, né, a função sintática do termo destacado, que é a alegria. Quem vai aparecer? Quem aparece? A alegria. Então, a alegria, ela é sujeito da segunda oração. Então, a número 3, né? Letra E. Muito bem. Eu apresentei aqui, eu tive dificuldade em classificar essas orações. Tá? Então, inclusive, até pedi ajuda ao meu mestre, né? Professor Heraldo, grande professor de língua portuguesa, e ele me ajudou bastante aqui, né? Para classificar as duas orações. Vamos lá. A primeira oração é oração principal. E a segunda oração, né, classifica-se como oração subordinada, tá? Adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Tá? Ela equivale, chegou a hora em que a alegria aparecerá. Então, ela exerce uma função adjetiva, porque ela é, quando desenvolvida, introduzida por um pronome relativo. Só que aí na questão ela está reduzida. Mas, pessoal, vamos agora, por enquanto, abstrair isso aí, né? E vamos pensar que a questão não é tão difícil. A questão quer que você classifique o termo a alegria, que é sujeito do verbo aparecer. E o verbo aparecer forma a segunda oração. Então, a alegria é sujeito da segunda oração. Número 3, letra E. Vamos lá. Número 4, tá? Todos os soldados viram durante o combate que os inimigos foram derrotados, né? Todos os soldados viram. Quem vê alguma coisa. Vê o quê? Que os inimigos foram derrotados, né? Eu tenho a locução verbal aqui, então é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque quem vê alguma coisa, tá? Entre a oração principal, né, e a oração subordinada, eu tenho aqui, né, um advérbio de tempo, né, certo? Que passa a ideia de tempo. Então, vamos lá, a oração sublinhada classifica-se como objetiva direta. Quem vê alguma coisa. Todos os soldados viram. Viram o quê? Que os inimigos foram derrotados. Desculpem-me, né? Então, a número 4, letra D. Bom, 5. O chão da rua está todo molhado. Deve ter, pois, chovido muito. Eu tenho aí uma oração, né? Eu tenho aí orações coordenadas, tá? O chão da rua está todo molhado, né? Conclusão, né? Deve ter chovido muito. Deve ter, pois, chovido muito. Quando, pois, aparecer após o verbo, ganha-se aí a ideia de conclusão. Quando, pois, vem antes do verbo, tá? Ganha-se a ideia, constrói-se a ideia de explicação. Então, como, né, ele está após o verbo, eu tenho uma oração coordenada, sindética, explicativa não, conclusiva, né? Porque passa a ideia de conclusão. O chão está todo molhado, conclui-se que deve ter chovido muito. Número 5, letra D. Número 6. Não era um craque,
mas sua perda desfalcaria o time. Tenho duas orações coordenadas, tá? Não era um craque, mas sua perda desfalcaria o time. Qual é a diferença da coordenada para a subordinada? A coordenada, elas se ordenam juntas, elas se coordenam, né? Parte de uma não está na outra. Tá? Elas apresentam uma certa independência semântica, né? E uma independência sintática, tá bom? Não era um craque, é um fato. Outro fato, sua perda desfalcaria o time. Coordenando as duas, eu uso, né, uma conjunção aqui, né? Uma conjunção coordenativa. Então, é uma oração coordenada sindética, né? Que a conjunção também é chamada de síndeto. Então, é uma oração coordenada que apresenta, né, um síndeto, que apresenta uma conjunção, unindo as duas, tá? Então, número 6, letra D, oração coordenada sindética, adversativa, tá? Vamos lá, então. Número 6, letra D. Número 7, analise a frase e classifique o termo destacado. Vamos lá aqui. Era necessário que atravessássemos o rio. Vamos lá, então. Bom, eu tenho duas orações. Era necessário, né? E que atravessássemos o rio. Fazendo a ligação entre as duas, eu tenho uma conjunção. Ela integra a oração principal, era necessário, com a oração subordinada. É uma conjunção integrante, o que funcionando ali, né, como conjunção integrante, o que acontece muito nas orações subordinadas. Número 7, letra C, né? Classificando as orações, a primeira é a oração principal. E quando a primeira oração principal começa com um verbo de ligação, a segunda oração é classificada como subjetiva. Então, a segunda oração aqui, ó, ela é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Número 7, letra C, conjunção integrante, o termo sublinhado. Número 8, assinale a alternativa em que a oração subordinada, né, ela é substantiva predicativa, né, que exerce a função de predicativo do sujeito. Então, é só nós observarmos quando a oração principal termina com o verbo de ligação. Olha, e é logo aqui a letra D, ó. A diferença do sistema de execução penal norueguês em relação ao brasileiro é, olha aí, a primeira oração que é muito grande, né? Certo? Mas só que apresenta apenas um verbo. Então, a primeira oração é a oração principal. Ela termina com o verbo de ligação. Então, a oração seguinte, ela será predicativa. Oração subordinada, substantiva, predicativa, tá? Quando a oração principal terminar com o verbo de ligação, a oração seguinte será predicativa. Vamos então, número 9. A velha, tá, disse-lhe que descansasse, tá? Vamos lá. Em a velha disse-lhe que descansasse, do conto Noite de Almirante, do Machado de Assis, a oração grifada é uma subordinada. Vamos lá. Quem disse? A velha. Quem diz alguma coisa, né? Diz que, né, diz para ele descansar, tá? Então, ó, quem diz alguma coisa, que descansasse. A oração em destaque,
está complementando o sentido aqui, ó, do verbo, tá? Então, ela é um objeto direto. O objeto direto vem através da oração e o objeto indireto vem através do pronome. Então, o verbo dizer, ele é bitransitivo. Quem diz, diz alguma coisa que descansasse. Objeto direto. Para alguém. O lhe, objeto indireto, tá bom? Então, a oração em destaque é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? É o objeto direto vindo ali, aparecendo através de uma oração, devido ao verbo descansasse, aqui, né? Já conjugado. Número 9, letra E. Vamos a número 10 agora, né? Vamos lá. Assinale a alternativa em que está destacada uma oração coordenada explicativa. Vamos ver aqui. Letra D, tá? Olha só. Percebam como tenho duas orações aqui, independentes sintaticamente. Vamos lá, né? Semanticamente nem tanto, né? Mas sintaticamente sim. Leve-a, né? Da forma correta, leve-a até o táxi. Ela precisa ir agora. São duas orações, né? Elas estão ligadas aqui, ó, pelo que é nada mais, nada menos uma conjunção, né? Coordenativa e explicativa. Leve até o táxi, porque ela precisa ir agora. Então, a letra D é uma oração, tá? Tem aí, né, o segundo elemento, tá? Tem uma oração coordenada, sindética e explicativa. Número 10, letra D. Vamos tentar classificar as demais? Vamos lá. Peço que te cales. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Um homem é um animal que pensa. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ele não esperava. Quem não espera alguma coisa ou alguém, né? Não esperava que a mãe o perdoasse. Outra oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? E a letra E, é necessário que estudes. Quando a oração principal começar com verbo de ligação, a oração seguinte será oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Então, consegui classificar as orações aí. E, né, então, letras A, B, C e E, eu tenho subordinação. A coordenação acontece na letra D, tá? E a segunda oração é coordenada, sindética e explicativa. Número 10, letra D. Número 11, né? Ninguém sabe como ela aceitará a proposta. Quem não sabe alguma coisa, tá? Não sabe o quê? Como ela aceitará a proposta, tá bom? Então, é um complemento verbal, tá? Quem não sabe alguma coisa. É um complemento verbal direto que vem através de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? Nem sempre a conjunção integrante será o que. Às vezes também eu tenho se e, né, raramente ali eu tenho como, que até pode me levar a confusão de que seja uma oração adverbial. Mas olhando e analisando friamente ali, né, vemos que a segunda oração, a oração sublinhada, exerce a função de objeto direto. Número 11, letra C. Número 12,
Não sei sequer se me viste. Ou seja, quem não sabe alguma coisa. Não sei se você me viu. Não é isso? Não sei se. Ou seja, né, o termo em destaque, como eu falei agora há pouco, é uma conjunção, né, integrante, conjunção subordinativa integrante. A terminologia é sempre grande, né? Mas ela sempre tem também uma razão de ser. É conjunção porque liga as orações. É subordinativa porque liga orações que dependem uma da outra. E é integrante porque ela junta, ela integra o sentido das duas. Tá? Então, o se também pode exercer a função de conjunção integrante. Número 12, letra E.